Vamos lá, sob pressão do União Brasil, Lula decidiu manter hoje no cargo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. É mais uma demonstração da força do Centrão. Também hoje, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que iria se reunir com o governo para falar sobre as mudanças no conselho que julga multas de empresas junto ao fisco, o CARF. Reportagem de Pedro Teixeira. Arthur Lira falou sobre o CARF num evento da Associação Comercial de São Paulo. Queria explicações da Fazenda. Eu tenho hoje à tarde, assim que chegar em Brasília, uma reunião com o secretário Galipo, para que ele explique que acordo foi esse construído fora do Congresso Nacional com a medida provisória em curso. A Câmara tem sido, de uma maneira mais ampla, fiadora dessas inovações e da defesa de quem produz. Um acordo entre governo e OAB reestabeleceu o voto de qualidade a favor da Receita, com a exclusão de multas e juros. A Câmara não foi consultada. Ao falar da reforma tributária, Lira fez questão de lembrar: no Congresso, o Planalto ainda não tem o apoio que precisa. Nós teremos um tempo para que o governo também se estabilize internamente, porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. As declarações vêm num período crítico para o governo. Além da reforma tributária, o Ministério da Fazenda tenta emplacar o novo pacote fiscal. E a agenda econômica dependerá do crivo de uma Câmara que se agrupou quase toda em torno de um parlamentar. Lira foi reeleito presidente por um bloco de mais de 20 partidos, entre eles o próprio PT. Já o partido de Lula vive uma situação oposta, com grande oposição no parlamento e a desconfiança de um Congresso, em boa parte, de centro-direita. E mais uma vez, Lira pode ser decisivo para melhorar a situação da base governista. O PT tenta a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, considerada a mais importante e que também é disputada pelo PL de Bolsonaro. Nesta noite, o presidente da Câmara se reuniu com líderes partidários para começar a discussão sobre os nomes. A definição dos colegiados também poderá agilizar o andamento das propostas enviadas pelo governo. Chegando no máximo do acordo possível, para que até amanhã a gente possa fazer uma segunda reunião já para que cada um tenha as suas posições designadas e a gente possa dar fluidez ao trabalho normal. Eu espero ter essa semana. Até sexta-feira. Até terça ou quarta. Daniel, o que saiu dessa reunião hoje? Arthur Lira deixou bem claro, as palavras que ele utilizou foram bastante contundentes, quando ele diz que esse governo não tem nem maioria simples, fizeram acordos por cima da Câmara, ele se reuniu agora à noite, o que saiu disso? É verdade, William. Arthur Lira não está errado no diagnóstico que fez publicamente. O governo tem uma base ainda muito indefinida, insuficiente para aprovar matérias importantes. Quanto mais PECs, emendas constitucionais que exigem 3/5 dos votos, ou 308 deputados. Só para a gente ter uma ideia da dimensão da base, com boa vontade hoje, a gente está falando de 130 deputados do bloco de esquerda e mais 80 deputados ali de PSD mais MDB. Se a gente for contar o União Brasil, que tem 3 ministros, incluindo Juscelino Filho das Comunicações, que foi mantido no cargo hoje, a gente pode chegar em alguma coisa perto de 260, 270. Você vê que no limite ali, com a ressalva de que a União Brasil não é um partido unido, é um partido multifacetário. Então a gente está ali no limite do cálculo para aprovar projetos de maioria simples. Essa reunião de Arthur Lira com os líderes, até alguns minutos atrás ainda não havia acabado, mas agora ele chega na época das entregas. Ele conseguiu 464 votos, prometendo muita coisa aos deputados. Agora ele vai precisar preencher ali aqueles cargos de presidências das comissões, que ele mesmo, aliás, ampliou de 25 para 30. Eram 25 comissões permanentes, ele ampliou para 30 justamente como uma forma de agradar esses deputados. Agora chegou a época das entregas. Juscelino é o símbolo do poder dessas forças políticas desamarradas, como o Daniel acabou de mencionar. É difícil, né, Daniel, a gente tratá-las como monolíticas, no sentido elas obedecem a um comando, uma direção, tem um sentido, tem uma estratégia. É o símbolo máximo disso?
William, eu considero o Juscelino o símbolo do principal erro político do governo neste ano. Na montagem e na estruturação da aliança com o Centrão, especificamente ali com a União Brasil. União Brasil, como o Daniel falou, é multifacetado, é a mistura de dois partidos que tem no seu DNA o antipetismo, é um partido dividido por região do país, por casa, Câmara e Senado, e aí escolheu-se ali, abruptamente, na pressa, sem diálogo, sem que o presidente sequer conhecesse o seu ministro, escolheu o Juscelino, e ali caiu e veio, e aconteceu tudo o que houve. Eu considero ele esse símbolo. Ele é um símbolo... Qual foi o erro político exatamente? Não saber quem era o Juscelino? Não, o erro político foi em não negociar com, vamos dizer assim, com uma liderança média ali do União Brasil. A escolha do governo, na época ainda governo de transição, foi negociar com União Brasil do Senado apenas. Ele não negociou com a União Brasil da Câmara, que tem muitos votos. Não teve uma costura política em torno da negociação com a União Brasil. Assim como teve do PSD, teve, do MDB teve. Do União Brasil, você e o Daniel estão cobrindo isso todo dia e eu fico sempre surpreso quando vejo vocês dois, repórteres políticos. Acho que você deve ter a mesma surpresa, né, Raquel? A gente tem o Lula em alta consideração quando a gente o descreve como um animal político. Animal político, antes que alguém comece a falar alguma besteira, é uma expressão consagrada em política que significa que a política é dentro dele, tem instinto político. Animal político significa isso, antes que alguém pense que é uma ofensa, não é um elogio. Então, no caso, Lula como animal político faz um erro desses que você está mencionando? Sim, sim. E tudo que está acontecendo é resultado desse erro. O William tem outros. Por exemplo, relator do orçamento na Câmara. Hoje eu ouvi que foi prometido o mesmo posto para o União Brasil e para o PL, por conta de um acordo que o PT fechou com o PL para o apoio. Tem um monte de pontas em aberto, deixando muita gente insatisfeita nessa articulação política. O Lira está dando recados muito claros sobre vários temas. Ele está dizendo para o governo, vocês precisam distribuir esses cargos de segundo escalão. Vocês precisam cumprir as promessas que vocês fizeram com os partidos. Vocês precisam manter ou indicar ministros que nos agradem aqui na Câmara dos Deputados. Ele está passando uma série de contas que ele acha que são devidas por conta do tamanho da base do apoio que ele tem na Câmara dos Deputados. E está dizendo claramente ao governo, vocês não têm força para aprovar os seus projetos. Nem maioria simples, ele disse, né? Nem maioria simples, ele foi bastante contundente. Para aprovar os seus projetos, seja a reforma tributária, seja o marco fiscal, se vocês não contarem comigo. Então, cumpram os acordos que fizeram comigo. Ele foi muito claro. E só para observar, William, um ponto que foi citado também, você estava falando agora, puxa, mas como assim o Lula, um animal político, errou? E aí a gente estava debatendo aqui com alguns parlamentares um outro suposto erro, não sei se dá para tratar assim, mas pelo menos uma polêmica ali, que a gente viu uma ofensiva muito grande da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e de alguns outros integrantes do partido, cobrando o afastamento temporário do ministro Juscelino. Enquanto outros, até bem da verdade, outros ministros até do Palácio do Planalto defendiam e pediam que houvesse mais tempo, fosse dado mais tempo a ele, mas esses, tirando Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais, esses não falavam abertamente isso, né? Ficavam um pouco constrangidos em defender uma nova chance a Juscelino Filho abertamente. Agora, o que a gente apurou é que foi essa atitude do PT de pressionar o presidente pela saída de Juscelino Filho que fez o União Brasil justamente ficar mais forte, mais coeso. Porque ontem, domingo, a gente viu os líderes na Câmara e no Senado saindo em defesa e cutucando o PT, dizendo, falou assim, olha, essa régua que não foi usada lá atrás com o PT, não pode ser usada com a gente aqui agora. Então, eles saíram em defesa por causa desse suposto erro do PT, né? Raquel, me pediu a palavra. Não, só completando o que o Dani falou, hoje um deputado bem influente no
no União Brasil, eu estou até aqui recuperando, e ele me diz exatamente isso. Ele falou, olha, apesar do que a Gleisi vem dizendo, engraçado que ele mencionou a presidente do PT, ele falou, nós fomos decisivos na PEC do estouro. Tem versão dele. Tem essas assinaturas aí que nós demos para a CPI, que o PT não gostou, mas diante do que o União Brasil recebeu do governo, que é o que o Caio estava colocando, que é um ministro que é do PDT, o outro ministro, a outra ministra, Daniela do Vaguinho, que eles consideram uma escolha do Lula, uma espécie de obrigado do Lula pelo que o marido dela entregou de votos no Rio de Janeiro. E o Juscelino, que foi escolhido ali de última hora, nem está ali tudo combinado não estava tudo acertado com a Câmara, eles estão falando, olha, diferente do que você está dizendo, Gleisi, nós achamos que diante do que você nos deu, a gente entregou muito. Em outras palavras, Raquel, o que eles estão dizendo é ruim com União Brasil, pior sem União Brasil. Eu só não compraria essas declarações do Arthur Lira pelo valor de face, como aparentemente a gente está caminhando um pouco para comprar. Quais delas especificamente? Não tem acordo com o CARF. Ok. Não tem voto, não tem nem maioria simples. Eu não acho que o governo Lula não tem maioria, não tem 257 votos na Câmara. Eu acho que o que o Arthur está falando, o Arthur ficou fora, viajou, foi para, sei lá, carnaval. Eu sei que ele viajou. O carnaval acabou um tempo. Eu sei. Mas ele esteve fora de Brasília por muitos dias. Ele está voltando, vendo a situação dos cargos, por exemplo, que nós falamos aqui a semana passada, vendo que não está... Trata-se disso, a meu ver. Não se trata... não tem acordo do CARF. Não tem maioria. Eu duvido que o governo não tenha maioria para aprovar... uma maioria simples para aprovar qualquer projeto ali na Câmara. Não tem 250... Só um minuto, Raquel. O que eu acho... ele está mandando um recado geral, e aí eu super concordo contigo, sobre a situação política toda. Você tem, por exemplo, Itamaraty, que é um ministério apolítico, em tese, com todas as secretarias abertas. Você tem o caso do Ministério de Minas e Energia, que é um problemão na área energética. Então, eu não compro. O que o Arthur está fazendo é o que o Arthur sempre fez. Vender... como que é? Vender dificuldades... Criar dificuldades para vender facilidades. Trata-se disso. E lembrando, daqui a 2 anos, o Arthur Lira volta, vamos dizer assim, para a planície. Eu já ouvi de gente do governo não petista que na segunda metade, no segundo biênio, o Arthur vai depender mais do Lula do que o Lula do Arthur. Olha, ninguém está comprando as declarações dele pelo valor de face. A gente está expondo qual que é a estratégia. A estratégia dele é dizer, olha, governo, você não tem esse tanto de voto, você precisa cumprir os acordos que fez comigo. É claro que vai ser uma queda de braço se eles decidirem se enfrentar dentro do Congresso, o que nem eu nem você acreditamos que vai acontecer, certo? Eu acho que independentemente da gente levar ipsis literis, ou seja, exatamente no teor da letra o que o Arthur Lira disse, ele está descrevendo uma situação política que bate com o que o Daniel, você e o Caio estavam até aqui descrevendo, que é traduzida na seguinte expressão: o governo não está sabendo se articular politicamente. É isto que o Arthur Lira está dizendo. Quando o governo não entrega os cargos, seja por eles por quais acordos. Quando o governo demora para definir suas prioridades, não importa de quais reformas nós estamos falando. O presidente da Câmara, que tem todos esses poderes acumulados nesses últimos 20 anos, está dizendo para o presidente da República o seguinte: olha, você não está fazendo a sua lição de casa. Talvez seja esse o fato de Gleisi Hoffmann ter tanta projeção, Daniel? Eu só acho que cabe também dizer que agora é a hora de o próprio Arthur Lira cumprir esses acordos, e ele tem uma tradição de cumprir os acordos. Não à toa ele conseguiu 464 votos históricos, uma votação histórica para a reeleição na Câmara dos Deputados. Mas agora é o momento em que ele vai ter que arbitrar ali quem que vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante da Câmara. E vamos ver o que ele define ali com os partidos que o apoiaram. É hora em que ele vai definir quem que vai relatar o orçamento de 2024. E isso não estava só prometido pelo governo, tem uma disputa ali entre PL
e União Brasil. Então, para quem que o Arthur Lira vai dar? Porque cabe a palavra final a ele. Ele definiu ali que vão ser 30 comissões permanentes e não 25, para ter mais votos, para fazer mais presidentes. Essa reunião agora à noite vai começar a definir quem serão os presidentes. Então é o seguinte, será que vão aceitar ali um indicado do PL para a Comissão de Meio Ambiente, por exemplo? Fala-se na Comissão de Meio Ambiente, fala-se aqui em Brasília sobre dar essa comissão para Ricardo Salles, que foi um ex-ministro do Meio Ambiente, um bocado polêmico. Então, o que está combinado exatamente, o que Arthur Lira vai entregar ali? Né? Ele precisa entregar. Agora, não é só o governo quem precisa entregar, é ele também que precisa entregar. Quem está operando isso? É o Lula, é o Padilha, é o Rui Costa ou é a Gleisi? Bom, a Gleisi opera bastante, Padilha opera bastante também. E do lado da Câmara é o próprio Arthur e o consórcio Lira, né? Não, ok, desse lado nós estamos sabendo. Agora, ele está dizendo para o lado do governo o seguinte, cadê vocês? Padilha. Não, Alexandre Padilha e os três, principalmente os dois líderes do governo. Zé Guimarães opera bastante, né? Tem muito trânsito com o Lira, é a ponte oficial do Arthur Lira com o Lula. E o Padilha também. A Gleisi, ela não faz essa costura política, ela faz a costura política para ela. Para ela não, para o Partido dos Trabalhadores, do partido, que ela preside. Ela fala pelo PT. Agora, quem faz a articulação e o mapeamento, nem Lula direito entra nessa minúcia toda, né? Entrou lá atrás, vamos dar 3 aqui, 3 para o União Brasil, 3 para o PSD, 3 para o MDB. E aí cometeu um erro, como você disse. Exatamente, cometeu um erro, por exemplo, entregar o Valdez Góes, que é o ministro, o Lula escolheu, é quase uma cota pessoal. Tanto que ele saiu do PDT, quando ele foi escolhido, ele nem era do União Brasil. Né? O próprio Juscelino era um desconhecido, também foi muito mais indicado pelo Senado, apesar de ser deputado, do que pela Câmara. E ignorou as demandas do Elmar Nascimento, que esse sim é poderoso ali do União Brasil na Câmara. E gerou uma insatisfação muito grande. Deixa eu ir para um ponto que eu acho que me parece crucial para todos nós, sociedade brasileira. Nós estamos diante de um governo que promete entregar pelo menos 2 reformas, uma reforma importante é a tributária, a outra é uma sinalização para o agente econômico, como que se pretende tratar das contas públicas, o tal do arcabouço fiscal. No meio desse quadro descrito pelo Arthur Lira e por vocês 3 repórteres políticos, Raquel, o que você antecipa que sejam as negociações para a reforma tributária, por exemplo? William, o Lira já tinha dado sinais para o Haddad, para o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e para Simone Tebet, ministra do Planejamento, que quer ser o pai dessa reforma. Tanto que o governo nem vai mandar um projeto de lei dele. Vai pegar o que tem na Câmara, do Aguinaldo Ribeiro, que já está ali, até para evitar críticas, para dizer, mandou favorecer o setor YX, mas para deixar a paternidade com o Lira, para deixar ele colher esse louro. Então, para ele, politicamente, interessa aprovar essa reforma. Mas é claro que ele está sinalizando os pontos. Ele vai querer contrapartidas nisso daí. Aí não estou falando nem de contrapartidas que não sejam republicanas. Não, tá certo. Estou falando claro dessas negociações. Claro. E assim, vai enfrentar uma série de lobbies setoriais dentro do Congresso. Então, assim, já tem proposta do setor de serviços, voltando a falar na velha e antiga CPMF. Você tem setores construção. A Frente Parlamentar da Agricultura, por exemplo, colocando muito claramente onde que ela acha que deve ser a reforma. A Frente Parlamentar da Agricultura, que fica reclamando que vai onerar a exportação, sendo que nunca se falou nisso na reforma tributária. Então, eles estão preocupados com outros interesses deles que vão ser mexidos. Você tem os grandes municípios que também estão reclamando porque vão perder o controle sobre o ISS, que é o imposto que mais cresce. Então, assim, a briga é grande, já tem um desenho muito bem estabelecido, está sendo feita uma articulação, existe uma vontade política do Lira de ser o pai dessa reforma. Fácil não vai ser, eu acho que tem uma chance se for bem costurada, mas aí não pode errar, né? Eu acho que o Arthur Lira, ele não quer ser Eduardo Cunha, ele quer ser Rodrigo Maia, ele quer se consolidar como o presidente da Câmara, que foi um interlocutor do mercado, como o Rodrigo Maia foi. E ele não quer passar para a história ali dessas 2 presidências da Câmara dele como o Eduardo Cunha passou, né? Como alguém que ocupou muito mais as páginas policiais. Eu não vejo a reforma tributária como uma reforma de governo. Eu não coloco ela no panteão ali das reformas da Previdência,
da reforma da Previdência do Bolsonaro, da reforma da Previdência do Lula, da reforma da Previdência do Fernando Henrique. Eu acho que ela é uma reforma muito mais ampla em termos de interesses, que interessa muita gente. Não é assim, prioridade do governo, é o que sobrou das reformas e é o momento para ela acontecer. Diferentemente do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal é um projeto de governo. E aí sim, o governo não pode perder. Porque a reforma tributária, há 20 anos... Deixa eu ver se eu não estou interpretando você equivocadamente, Caio. O que você quer dizer, provavelmente, na minha interpretação, na minha leitura é: a reforma tributária é uma demanda da sociedade de tal amplitude que não se pode colocá-la simplesmente na mesa de um determinado governo. Enquanto que lidar com a questão fiscal, não. Isso daí é sim um problema do governo. Agora, no teu raciocínio, se eu acompanhei você corretamente, a gente tem que pensar qual é o papel desses dois agentes políticos, o presidente da Câmara e o presidente da República. A gente tem tido até aqui a ideia de que o Lula é o último árbitro das grandes questões. Nós vimos isso, por exemplo, semana passada com a questão do retorno da oneração dos impostos sobre os combustíveis, onde ele exerceu até um certo ponto o papel de árbitro. Aí é que vem a pergunta, Daniel. Talvez seja complexa para a gente responder categoricamente nesse instante, provavelmente é isso que o público quer da gente, que a gente tenha essa resposta, não sei se a gente tem. O Lula vai arbitrar o quê? Num quadro que o Lira descreve como desarticulado e vocês também. É que aí eu acho que, por exemplo, quando a gente fala de reforma tributária, como você estava dizendo, William, acho que é claro que a reforma tributária é uma demanda da sociedade. Qual reforma tributária? Aí a sociedade se divide em muitos compartimentos, né? E acho que, assim, ao mesmo tempo que a articulação pela aprovação da reforma tributária requer um esforço muito maior do governo, não poderá ser contabilizado como uma vitória do governo, nunca. Porque você tem tanta gente operando interesses específicos ali que realmente vai ter que ser uma vitória também compartilhada. Veja que ali a gente não está falando de base aliada e a gente não está falando sequer de partidos. É um erro a gente olhar para a reforma tributária e procurar a posição do MDB ou a posição do PP. Não, a gente tem que ver como é que a posição ali dos deputados do Amazonas, onde tem a Zona Franca, se conciliam com os deputados da bancada do agro, que tem outra preocupação. E como que isso dialoga com os deputados que são mais representantes do setor de serviços, que estão muito interessados em desonerar a folha, criar uma nova CPMF para bancar isso. E por que desonerar a folha? Porque os serviços são empregadores muito intensos em mão de obra. Então ali o jogo não é partidário unicamente, nem é um jogo de oposição versus governo. No governo passado, Jair Bolsonaro, os governadores chegaram num consenso mínimo ali em torno de reforma tributária. Agora você tem, se não me engano, 9 governadores novos no jogo, 9 de 27. Esses governadores, a começar do de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mantêm o que os governadores anteriores se comprometeram? Raquel, me pediu a palavra. Não, concordo que é uma demanda da sociedade, que depende de qual reforma tributária, porque muitos setores vão estar envolvidos, que é uma reforma que vem sendo discutida já há muito tempo, que é um problema gravíssimo que a sociedade brasileira tem, que é a complexidade do sistema tributário. Agora, imaginar que o governo, que não vai querer vender isso como uma vitória do governo, nossa, sim, imagina... vamos supor aqui que isso seja aprovado, por mais que o governo deixe o Lira capitanear para que ele possa vender os louros, se um governo do PT de esquerda conseguir aprovar uma mega reforma tributária dos impostos sobre consumo, resolva de uma vez o problema do ICMS no Brasil, eles vão querer capitalizar isso politicamente, mas é muita coisa. Não, sim, mas uma coisa não invalida a outra. O fato mas não de dá sim, para dizer que o não fato é de sim o governo ter o governo vai jogar sua força porque ele vai ganhar politicamente com isso, cara. O fato do governo querer capitalizar, o que me parece natural, porque como quer capitalizar tudo ali, não invalida o fato de não ser uma proposta de governo. Eu super concordo com o Daniel. Ela é
tem tantos meandros ali dentro dessa reforma tributária, que até hoje não foi votada, desde 95, com o Sarney no Senado, ela não... Agora sim, isso vai acontecer. Acho que uma coisa invalida a outra. Acho que o Daniel coloca, tu coloca, não tá... Deixa eu ouvir o Daniel depois. Não é incompatível, não. Nessa eu vou estar com o Caio, não é incompatível, não. Só assim, o que o pessoal da Fazenda da equipe econômica, de forma geral, tem frisado muito, não é que o governo não vai trabalhar e não é que o governo não vai celebrar mais adiante uma eventual aprovação da reforma tributária. Claro que vai, e se passar realmente é merecido, qualquer governo celebraria. Só não vai insistir para a sociedade, não vai apresentar para a sociedade como uma grande prioridade, uma grande reforma que está sendo idealizada e capitaneada por este governo, assim como foi a Previdência, a reforma trabalhista no governo Temer e no governo Bolsonaro. Por quê? Porque a ideia é dar o protagonismo, não reivindicar a paternidade, dar o protagonismo para a Câmara e para Arthur Lira. E o objetivo da Fazenda, dizem os aliados do Fernando Haddad, é, ao final de 4 anos, para uma eventual candidatura a presidente, aí eu pergunto, é uma interrogação, mas para uma eventual candidatura, é apresentar o pacote e, como resultado de tudo isso, várias aprovações que entreguem crescimento econômico, menos desemprego e índices melhores do ponto de vista econômico, não uma reforma especificamente.